O Brasil inteiro está esperando para ver Endrick brilhar, mas a realidade tem sido bem diferente. Ele está sendo tratado como um jogador imaturo e inexperiente. O jovem prodígio do Palmeiras, que já foi chamado de novo fenômeno, simplesmente não está jogando. No Real Madrid, passa mais tempo no banco do que em campo, e na seleção brasileira nem sequer foi convocado inicialmente. Precisou esperar de um corte para integrar o elenco. O que será que está acontecendo? Será que há algo de errado com Endrick? Ele está sendo mal aproveitado ou falta algo para ele se firmar no futebol profissional? Com a situação atual, o Chelsea da Inglaterra até está tentando tirar o garoto do Real Madrid. Hoje, vamos analisar tudo o que está acontecendo com a joia do Brasil e tentar entender o motivo dele estar sem moral no momento. Teníamos dudas entre Endrick e Rudiger, después he visto a cara de Endrick e disse não, é melhor Rudiger. Se olharmos para os jovens mais promissores do futebol mundial hoje, dois nomes chamam a atenção: Endrick e Lamine Yamal. Ambos são da mesma geração. Endrick é um ano mais velho que Yamal. O brasileiro tem 18 anos, enquanto o espanhol tem 17 atualmente. Eles são considerados talentos geracionais e carregam a expectativa de comandar suas seleções no futuro. Mas enquanto um já é titular absoluto no futebol europeu, o outro mal sai do banco. Lamine Yamal, com apenas 17 anos, já se tornou um dos jogadores mais importantes do Barcelona e da seleção espanhola há mais de um ano. Ele é titular em jogos grandes, decide partidas e tem total confiança do técnico Hansi Flick. Em um clube onde jovens historicamente ganham espaço rápido, Yamal soube aproveitar suas oportunidades e se tornou intocável no time titular. Enquanto isso, Endrick, aos 18 anos, vive o cenário oposto. No Real Madrid, passa mais tempo no banco do que em campo, e quando entra, geralmente joga poucos minutos. Enquanto Yamal já soma gols e assistências na elite do futebol europeu, Endrick ainda não conseguiu consolidar seu status. O contraste entre os dois jovens é brutal. Um é tratado como peça-chave e um dos maiores talentos da atualidade, enquanto o outro parece estar sendo tratado como apenas mais uma promessa. Mas será que isso se deve apenas a oportunidades ou há algo a mais por trás? Se no Real Madrid, Endrick já enfrenta dificuldades para ter minutos, a situação na seleção brasileira não é muito diferente. No começo de 2025, ele não foi nem sequer convocado inicialmente pelo Dorival Júnior para os primeiros compromissos do ano. A única razão pela qual ele acabou ganhando uma vaga foi por conta do corte de Neymar, que se lesionou e abriu espaço para uma substituição. Ou seja, Endrick não estava nos planos iniciais da comissão técnica, o que mostra que ele ainda não tem moral com Dorival. Esse fato gerou um debate. Como um jogador apontado como o grande futuro do Brasil sequer entra na lista de convocação principal, enquanto seleções como Espanha, França e até Argentina dão espaço para seus jovens talentos, o Brasil parece resistir a colocar Endrick em uma posição de protagonismo. Se ele realmente fosse tratado como uma joia imprescindível, teria sido convocado de imediato. Mas a verdade é que ele não está sendo preterido dentro da seleção. E isso levanta o alerta sobre como ele está sendo visto pelos técnicos e dirigentes. E essa falta de prestígio não é novidade. Desde que Dorival assumiu a seleção brasileira, Endrick raramente tem espaço e sequer prioridade nas listas de convocação. Mesmo quando foi chamado, quantos minutos ele realmente jogou? Quantas vezes ele foi testado em jogos importantes? Endrick pela seleção brasileira tem 3 partidas e 3 gols marcados, porém foi titular apenas uma vez, na partida contra o Uruguai na Copa América, onde o Brasil foi eliminado. Os gols marcados foram em amistosos, contra a Inglaterra, Espanha e México. Todos acharam que o garoto iria brilhar a partir daí, e que seu futuro estava garantido no time brasileiro, mas não foi o que aconteceu. Nas convocações seguintes, Dorival preferiu dar minutos para outros jogadores, deixando o Endrick no banco ou o colocando apenas nos minutos finais, quando o jogo já estava resolvido ou precisava de um milagre. Se ele realmente fosse um jogador em que a comissão técnica confiasse, já estaria ganhando espaço e responsabilidade. Enquanto na Espanha, Lamine Yamal já é titular e peça-chave, Endrick ainda parece não ter conquistado a confiança do técnico brasileiro, mas muito disso talvez seja pela falta de minutos em campo pelo Real Madrid. Se na seleção brasileira ele já tem dificuldades para se firmar, a situação no Real Madrid também não parece promissora. Desde sua chegada ao time, Endrick tem enfrentado um período de adaptação sob a supervisão do técnico Carlo Ancelotti. O treinador italiano tem enfatizado a necessidade de paciência no desenvolvimento do jovem atacante, destacando que a integração de jogadores jovens em uma equipe de alto nível requer tempo e compreensão. Atualmente, na temporada, o brasileiro atua em 28 jogos, sendo 4 como titular, marcou 6 gols e precisou de 90 minutos para participar de um gol. Criou 6 grandes chances, deu 32 finalizações, sendo 17 no gol, e sofreu um pênalti. Pelo SofaScore, recebeu nota 6.87 na soma geral. Ancelotti reconhece o talento de Endrick, mas ressalta que, devido à forte concorrência no elenco, o brasileiro precisa entender e aceitar seu papel atual, trabalhando duro nos treinamentos para conquistar seu espaço. O técnico tem sido claro ao afirmar que a evolução de Endrick seguirá um processo semelhante ao de outros jovens talentos que passaram pelo clube, como Vinícius Júnior e Rodrigo.
Recentemente, durante uma partida decisiva na Champions League contra o Atlético de Madrid, Ancelotti considerou Endrick para cobrar o pênalti final na disputa que decidiria a classificação. No entanto, ao perceber que o jovem não demonstrava confiança suficiente naquele momento, optou por mandar o experiente zagueiro Antônio Rüdiger para a cobrança decisiva, que não tremeu na base e converteu garantindo a classificação. Autorizado! Rüdiger contra Oblak! Valendo vaga nas quartas! Rüdiger! Gol! A concorrência no elenco madridista é grande, e pensando nisso, segundo o portal Defensa Central, o Chelsea está disposto a investir 125 milhões de euros na contratação da dupla Rodrigo e Endrick. A proposta incluiria 80 milhões de euros por Rodrigo e 45 milhões de euros por Endrick, visando reforçar o time inglês na próxima temporada. No entanto, o Real Madrid não tem intenção de vender os jogadores, e Florentino Pérez já decidiu que ambos fazem parte do projeto de longo prazo do clube merengue. A grande carta na manga do Chelsea para ter sucesso na contratação de Endrick e Rodrigo está voltado no lado esportivo. Eles vão prometer mais protagonismo aos atletas como uma forma de convencê-los do novo desafio, mas até o momento, Endrick e Rodrigo seguem comprometidos com o time espanhol. Com tantos questionamentos sobre sua utilização, tanto na seleção brasileira quanto no Real Madrid, surge uma dúvida inevitável. O que o futuro reserva para Endrick? Será que ele vai conseguir se firmar como um dos grandes jogadores da sua geração? Ou corre o risco de se tornar apenas mais uma promessa que não vingou? Se a falta de minutos continuar, o cenário mais provável é que Endrick tenha que buscar alternativas para acelerar seu desenvolvimento, e uma dessas possibilidades pode ser o empréstimo para outro clube. Por outro lado, se ele continuar no Real Madrid, terá que lutar contra uma concorrência pesadíssima no ataque. Com nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo e Kylian Mbappé, Endrick pode ter um tempo de adaptação mais longo do que muitos imaginavam. Se não aproveitar as poucas chances que receber, pode acabar caindo no esquecimento. Outro ponto que pode definir o rumo de sua carreira é a seleção brasileira. Se continuar sem espaço, pode acabar ficando para trás na disputa com outros atacantes que já se consolidaram no futebol europeu. Se ele não começar a ganhar minutos e demonstrar sua evolução, será difícil vê-lo como uma peça-chave para a Copa do Mundo de 2026. O tempo ainda está ao lado do Endrick, mas o futebol moderno não perdoa quem demora para se firmar. Nos próximos meses, sua carreira pode seguir dois caminhos. Ou ele explode e se torna uma das referências do Brasil e do Real Madrid, ou se torna apenas mais um jogador talentoso que nunca atingiu todo o seu potencial. A grande pergunta é, qual Endrick veremos nos próximos anos? O futuro fenômeno do futebol mundial ou mais um talento desperdiçado? Se você fosse o Endrick, o que faria? Continuaria no Real Madrid em busca de minutos ou iria para uma outra equipe, mesmo que por empréstimo? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, eu fui por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.